tem sido grande a repercussão do desmatamento e das queimadas na Amazônia este ano. A discussão ela foi além das áreas tradicionalmente envolvidas, como ONGs, ambientalistas, pesquisadores, e atingiu em cheio a área de negócios. Grandes fundos internacionais já se manifestaram, como a gente trouxe os detalhes aqui para você, sobre a possibilidade de retirar recursos do agronegócio brasileiro. E os presidentes de grandes bancos já indicaram preocupação com os efeitos que o desmatamento na Amazônia pode provocar na economia nacional. E mais recentemente também vem crescendo um movimento de CEOs de grandes empresas que têm endossado uma carta em que se manifestam, não é, contra o desmatamento e as queimadas na Amazônia. E tudo isso vem repercutindo no governo federal. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, entender melhor que tipo de reação o governo vem tendo diante de todas essas cobranças. Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, estamos no tema porque ele continua em destaque, tem sido muito falado aqui na imprensa, fora também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a reação do governo com todos esses acontecimentos. Essa semana, o vice-presidente Mourão apareceu, parece que resolveu tomar frente dessa questão. E como é que tem sido? Então, a reação do governo tem sido bastante intensa, mas em diferentes níveis, né? E com um grau de intensidade um pouco diferente conforme o protagonista. O presidente Bolsonaro, ele, ao contrário do que aconteceu ano passado, ele tem ficado completamente isento, calado, ele não tem se manifestado, não só sobre as questões amazônicas, né, sobre toda essa repercussão, mas também outros assuntos não têm demandado aí um pronunciamento, um posicionamento dele. Isso vem ocorrendo, acredito eu, em função do inquérito aí, né, do processo das fake news e também da prisão do Queiroz. Então, desde então, aí nas últimas semanas, ele tem procurado aí não dar nenhuma declaração polêmica, o que já é uma grande, vamos dizer assim, vitória para a área ambiental, porque ele nunca se posicionou favoravelmente às questões ambientais, mesmo antes da eleição. O ministro Ricardo Salles cada vez vem perdendo mais protagonismo, né? Ele vem ficando cada vez mais de lado. Quando entrevistado, ele insiste na mesma retórica, dizendo que o desmatamento já foi mais intenso, né, em anos anteriores, no início do século, como se isso isentasse o governo atual de responsabilidade sobre o crescente desmatamento, né, o número crescente de queimadas na Amazônia. E ele insiste numa retórica dizendo que precisa de recursos, que governos estrangeiros deveriam injetar mais recurso, porque ao combater o desmatamento nós estamos combatendo as mudanças climáticas, mas ele não explica, por exemplo, o que foi feito com o Fundo Amazônia, né, onde você tinha aí doações que, somadas, né, do governo da Noruega, do governo da Alemanha e da Petrobras, essas doações juntas superavam mais de US$ 1 bilhão ao longo dos anos, e esse fundo está congelado desde o início do ano passado, né? Ele reclama da falta de recursos, diz que os governos estrangeiros deveriam contribuir para o combate ao desmatamento na Amazônia, mas ele não vem a público explicar por que o fundo está congelado. Ele sempre alegou que havia aí um problema de gestão, tal, mas nunca foi muito específico a respeito disso, embora, né, a gestão fosse feita pelo BNDES, houve toda aquela investigação no BNDES, não só envolvendo, obviamente, o Fundo Amazônia, mas também todos os financiamentos, e nada foi descoberto de irregular no BNDES. A gestão, como eu disse, era feita pelo BNDES e nada se encontrou, né, ou nada ficou evidenciado em relação ao Fundo Amazônia em particular. E, como você bem disse, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele vem assumindo o protagonismo. Ele veio com um discurso no início falando sobre as questões geopolíticas, que tem muito um discurso externo, né, no sentido de combater o agronegócio brasileiro, porque o agronegócio brasileiro realmente ele é competitivo, ele consegue colocar um produto de boa qualidade
e é um preço bastante interessante no exterior, e isso obviamente incomoda outros players, mas ele não fez uma espécie de meia-culpa no sentido de falar assim, olha, o governo brasileiro, na prática, está fornecendo um argumento para aqueles que querem utilizar essa questão geopolítica como pano de fundo para reduzir aí o impacto, a importância do agronegócio nacional, né? Na prática, o que vem acontecendo, Roxane, é que há muito discurso e pouca ação efetiva até este momento. Vice-presidente Mourão chegou a falar também sobre o tempo da ação, né? Em relação, por exemplo, às queimadas na Amazônia. Até admitiu, de certa maneira, que o governo demorou a agir este ano. Mas diz que o trabalho vai continuar. Inclusive, eles determinaram uma proibição de queimadas, né? Acho que por 120 dias. E não só na Amazônia. É isso, professor? Isso. Eles estão Então, repetindo um decreto que foi lançado ano passado, também como uma reação às queimadas. Ao invés de ele se antecipar, né, o governo ele deixou de se antecipar ao evento, ele vem, esse ano, de novo, ele vem reagir tardiamente, porque sempre lembrando, o desmatamento ele não ocorre apenas no momento da queimada. Normalmente é feita a limpeza do terreno com o corte das grandes espécies, né, arbóreas, né, que são as árvores que têm um valor econômico bastante significativo no mercado ilegal. Depois é feita uma limpeza com o correntão, né, que são 2 tratores percorrendo paralelamente uma determinada área, e entre esses tratores é colocada uma corrente muito grossa que vai simplesmente arrancando a vegetação de médio porte, e aquilo que sobra depois no momento de seca, que é esse período agora, você coloca fogo. Então, o desmatamento ele é feito em 3 fases, e o governo parece que ele só resolve agir quando chega na 3ª fase, ou seja, ele age mais uma vez tardiamente. O vice-presidente Hamilton Mourão alega falta de recursos, mas não cobra, por exemplo, do Ricardo Salles a questão do Fundo Amazônia, né? Embora o Hamilton Mourão tenha dito que vai voltar a negociar com o governo da Alemanha, com o governo da Noruega, para reativar essas doações e liberar os recursos que estão parados no Fundo Amazônia. Mas também é uma falta muito grande de planejamento por parte do governo, porque o governo federal ele deveria ter se antecipado esse ano a todo esse evento, porque era claro que o que aconteceu no ano passado se repetiria esse ano, como efetivamente acabou acontecendo, inclusive com maior intensidade. bem, a grande pergunta, né, e a gente não sabe ainda, talvez totalmente, as ações do governo, essa resposta, pelo menos no discurso, quer dizer, vão ser suficientes para reverter esse quadro internacional, essa péssima imagem do Brasil? Então, Roxane, o que os investidores, né, e os gestores dos grandes fundos internacionais eles estão buscando é mais do que um discurso, eles estão querendo ações efetivas, porque muitos desses fundos têm regras muito rígidas de governança que envolvem questões ambientais. Então, é necessário que o governo esteja muito atento a isso. Outra questão muito importante e que o Hamilton Mourão ele tem razão de colocar, que há um discurso geopolítico, obviamente, no sentido de reduzir a importância ou reduzir a competitividade do agronegócio brasileiro no exterior. Mas a gente tem que fazer uma meia-culpa no sentido de dizer que nós estamos fornecendo argumentos para aqueles que querem embargar importações brasileiras com base em critérios ambientais, ou seja, esse descaso ambiental, essa crise ambiental brasileira, ela está prejudicando seriamente o nosso agronegócio. E veja, quando eu falo em embargo, isso pode acontecer basicamente de 3 maneiras. Você tem um embargo oficial de um determinado governo, ele pode simplesmente bloquear importações brasileiras, né, e pode alegar questões ambientais para isso. Nós temos o embargo feito por empresas que resolvem que não vão comprar mais commodities agrícolas brasileiras, porque isso pode ter uma associação com o desmatamento, com problemas ambientais, mas também uma coisa que é muito difícil de reverter a curto prazo é a reação dos consumidores contra produtos agrícolas brasileiros na Europa, e isso já está acontecendo. E só para finalizar, é importante lembrar que na saída dessa crise
sanitária, né, dessa crise de saúde do Covid-19, nós vamos emergir aí com um cenário de recessão mundial, pelo menos durante algum tempo, e nesse cenário de recessão econômica, nós vamos ter uma Europa mais protecionista em relação ao seu setor agrícola, o que é agravado no caso da França, no caso da Alemanha, por eleições que vão acontecer esse ano. Então, é muito importante que o governo haja o mais rápido possível para tentar reduzir esses impactos que já estão acontecendo na comercialização de produtos agrícolas no exterior. A gente continua acompanhando de perto essa discussão. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras, professor da pós-graduação em Ciência Ambiental do IEE, e tem o canal no YouTube, que também publicamos os nossos bate-papos semanais. Professor, coloca lá. Canal Ambiente ao Nosso Meio, é só você buscar, compartilhar, seguir. Professor, boa semana e até a próxima sexta. Uma boa semana a todos.